Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E neste vídeo nós vamos conversar um pouco sobre um personagem muito importante da Idade Média que tem uma relação íntima com o esoterismo ocidental. Então hoje nós vamos falar sobre São Bernardo de Claraval. Hoje é dia 20 de agosto, dia do falecimento de São Bernardo e dia da sua festa na igreja. E esse é um tema muito importante, quase desconhecido. Então, se você quer ficar por dentro de tudo isso, fica aí até o final e não esquece de deixar o seu like. E se você gosta do nosso canal, se acredita no nosso projeto, faça parte da nossa família e tenha benefícios exclusivos. Torne-se membro do canal como amigo, como propulsor ou como patrocinador. Clica no botão aqui embaixo, o Seja Membro, e se torne parte do nosso projeto de divulgação do conhecimento tradicional pela internet. Então, esses dias eu vi que o pessoal não se inscreveu, nós não tivemos novos membros. Isso é muito importante para que o nosso canal possa continuar. Então, o canal demanda estudo, demanda tempo, demanda dinheiro, nós temos que comprar material de pesquisa, nós temos que ter tempo para traduzir, né, muita coisa de outras línguas, né, que são colocadas aqui, material exclusivo. Então, sem apoio, sem gente que acredite no nosso canal, sem gente que se comprometa a ajudar o canal vai se tornando inviável. Então, se você gosta do nosso canal, se você aprende com o nosso canal, se você obtém aqui material exclusivo e gratuito, não deixe de nos apoiar. Torne-se membro do nosso canal. E se você quer ajudar de uma outra forma, então nós temos também a nossa página lá no Apoia-se, que eu vou deixar aqui na descrição. Então são os nossos queridos apoiadoras e apoiadores do canal, lá no Apoia-se ou aqui através dos membros, que possibilitam que esse canal aconteça e que cada dia mais pessoas possam ter acesso ao material disponibilizado aqui. Então eu gostaria de agradecer aos nossos membros e pedir a você que, caso ainda não seja membro, inscreva-se como membro. É uma quantia muito pequena, uma quantia simbólica, e você nos ajuda muito, para nós faz muita diferença. E para você que tem interesse nas minhas obras mais recentes sobre maçonaria e maçonologia, você pode encontrá-las em e-book, nos links aqui que eu vou deixar na descrição do canal, os links lá na nossa página na Hotmart. Se você tem interesse neste livro aqui, livro físico, curso elementar de maçonologia, me mande um e-mail com o seu CEP, seu endereço. Eu faço o cálculo do frete, envio para você o valor do frete mais o valor do livro, os dados bancários. Se deposita, me avisa e eu envio o livro para você pelo correio. Pessoal, não tenho muito desses livros, tá? Então, assim, depois que acabar, não adianta me mandar e-mail lamentando, como foi com meus outros livros. Eu tenho 3 volumes sobre o rito moderno, um monte de gente não estava nem aí quando os livros estavam disponíveis, não quiseram comprar, depois vieram lamentando, depois que esgotou na editora, aí, você tem o livro. Não tem, acabou, esgotou. Então esses aqui é a mesma coisa. A hora que acabar, acabou. Tá? Então, se você quer esse livro aqui físico, autografado, etc, 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 aproveite agora, porque depois que acabar, não adianta chorar. Aí é só quem tem estoque e preço lá em cima e sem autógrafo. Se achar, né? Então, se liguem nisso aí. E não se esqueçam também que eu tenho um perfil lá no Instagram, então me sigam lá no @transcendência André Muniz, porque eu estou sempre postando material que eu acho interessante por lá. E conheçam também a nossa Escola da Tradição Primordial, ETP. A Escola da Tradição Primordial é um grupo para estudiosos, para pessoas que querem se aprofundar de verdade nos tipos de temas que nós desenvolvemos aqui. E lá na Escola da Tradição Primordial, você terá acesso a cursos completos, a textos, as traduções exclusivas, a livros e a interação com pessoas com os mesmos interesses que você, que enriquece demais esse debate. Na Escola da Tradição Primordial, você poderá perguntar sobre diversos temas, terá acesso a material exclusivo, coisas consideradas até secretas, e você terá, com certeza, um crescimento cultural bastante acentuado.
Lá nós desenvolvemos bem a temática de alguns vídeos com os alunos, o que é impossível fazer por aqui. Então conheça a Escola Tradição Primordial, vou deixar os links na descrição deste vídeo, ok? Então vamos lá, dados os recados, vamos ao nosso tema. Então, o São Bernardo ele nasceu na França, num castelo chamado Fontaine-le-Dijon, né, no ano de 1090. E o seu pai era o senhor Tesselin, né, que era o senhor de Fontaine, e a sua mãe era Aleth de Montbard. E ambos eram oriundos da mais alta nobreza da Borgonha. O Bernardo teve 6 irmãos, e aos 9 anos ele foi enviado para a escola em uma cidade próxima, Châtillon-sur-Seine, né? E Châtillon-sur-Seine, essa escola em Châtillon-sur-Seine, ela era dirigida por clérigos seculares. E a mãe do Bernardo, ela morreu quando ele tinha 19 anos, e o impacto da morte da mãe o fez pensar na transitoriedade de todas as coisas e no valor de uma vida ascética dedicada ao estudo, ao trabalho e à oração. E o Bernardo ele acabou se encantando com a obra de São Roberto de Molesme, né? São Roberto de Molesme, que em 1098 tinha fundado a abadia de Citeaux, ou de Cister, né? Perto de Dijon. E o objetivo de São Roberto era restaurar a observância primitiva da regra de São Bento, que no seu tempo estava muito mitigada pelos luxos e cerimoniais, em grande parte ali devido à influência da abadia de Cluny. E o Bernardo ingressou na ordem cisterciense junto com um grupo de mais 30 pessoas, né? 30 pessoas que ele convenceu também a tornarem-se monges. E o Bernardo, depois de 3 anos, ele foi enviado para fundar um novo mosteiro, junto com mais 12 outros monges na região de Valais d'Absinthe, né? Do Vale do Absinto, né? Na diocese ali de Langres, uma região que ele começou a chamar de Clairvalais, que depois virou Clairvaux e aportuguesado virou Claraval. Daí o nome São Bernardo de Claraval. Eu não vou fazer um relato aqui mais completo sobre a vida de São Bernardo de Claraval, nem um histórico sobre as suas duras batalhas para manter a ordem cisterciense e dos debates intelectuais que ele travou ali com personagens famosos como o Abade Suger ou o Abelardo, o filósofo, né? Isso vocês vão encontrar com facilidade em alguns livros e na própria internet. Eu vou me focar aqui na parte esotérica do Bernardo de Claraval e no conteúdo de alguns pontos relevantes, por exemplo, em relação ao debate dele com Abelardo. Bom, São Bernardo, em algum ano ali por volta de entre 1120 e 1136, ele escreveu o Liber ad milites templi de laude nove militia, né, o livro dos cavaleiros do templo em louvor à nova cavalaria, endereçado lá ao Hugo de Payens, né, o pessoal fala Hugo de Payens ou Payne, né, Hugo de Payne, que é o primeiro grão-mestre da ordem dos templários. Então, o livro ele traz uma comparação entre os cavaleiros seculares, com suas vaidades, com a violência gratuita, com a falta de objetivos sagrados, e os templários, que como monges soldados eram os verdadeiros guardiães aí dos valores da cavalaria. Na segunda parte o livro vai falar dos lugares sagrados dos cristãos e vai colocar os templários como seus legítimos custódios, os custódios da Terra Santa. São Bernardo ele é uma figura importante para o pensamento tradicional e para o esoterismo sob vários aspectos, né? A primeira coisa que é interessante notar é que ele era um contemplativo, um monge enclausurado, que desempenhou ali um papel preponderante na condução dos negócios do Estado e da Igreja, ou seja, um religioso, que muita gente de hoje, por exemplo, acha que é um alienado, né? O pessoal acha que o religioso é um bobão, um alienado, e ele era um religioso que vivia enclausurado, né? Muita gente acha que o religioso, que a clausura é tipo viver nas nuvens, né? Pensando em nada, olhando a parede, alguma coisa assim. Mas na verdade, ele teve, como monge enclausurado, ele teve mais sucesso, né, do que políticos e diplomatas de profissão em questões ali realmente delicadíssimas para toda a Europa.
Então São Bernardo ele demonstra que a sabedoria adquirida através de uma vida de penitência, de trabalho e de contemplação abre meios totalmente diferentes daqueles que as pessoas em geral acham que são os únicos meios eficazes para resolver os problemas. As pessoas não consideram que a simples sabedoria humana não é sequer uma sombra da verdadeira sabedoria. A ação da graça divina, ou da influência espiritual, ela se irradiava enormemente, exteriormente, através do Bernardo, né? De tal forma que o seu poder de convencimento e de demonstração das verdades era até temido pelas pessoas. As pessoas evitavam entrar em debates com o Bernardo porque sabiam que fatalmente iriam ser derrotadas, né? E a sabedoria que São Bernardo irradiava unia um grande senso prático, né, a mais profunda espiritualidade. Então nós temos aqui um outro ponto, né, sobre o qual eu já falei aqui no canal, ou seja, a dupla hierarquia. Né? São Bernardo ele não era nada, entre aspas, aos olhos do mundo profano. Ele não era rei, ele não era duque, ele não era magistrado, ele não tinha nenhum título assim grandioso no mundo daquela época, né? E no mundo eclesiástico mesmo, ele não era um arcebispo, ele não era um cardeal, ele não era um núncio apostólico, ele não era um delegado papal, né? Sequer ele era bispo, né? No entanto, era tão grande a sua autoridade espiritual que os mais altos dignitários da igreja se inclinavam diante dele. Então, não só os altos dignitários da igreja, como os altos dignitários do Estado também se inclinavam diante dele. Ou seja, um simples monge, né, que pela irradiação das suas virtudes eminentes, tornou-se o centro, né, por assim dizer, o centro da Europa e da cristandade na sua época. Então ele era tido como o árbitro, né, em conteste de todos os conflitos em que o interesse histórico estava em jogo, tanto na ordem secular quanto na ordem eclesiástica. E aí ele era tido ali como o juiz, né, dos maiores mestres da filosofia e da teologia, o restaurador da unidade da igreja, o mediador entre o papado e o império. E o São Bernardo ele manteve debates com alguns eminentes adversários, né, e entre eles destaca-se Abelardo, que era um professor de filosofia. Abelardo era considerado um dos mais hábeis dialéticos lá do seu tempo, né? E um dos traços característicos do Abelardo era um certo abuso da dialética. Ele via na dialética quase que um fim em si mesmo, né? E ele utilizava-se ali de um grande verbalismo, né? Um caudal de palavras para envolver os seus adversários e os derrotar. E o Abelardo também era muito vaidoso, né? Ele buscava ser original, né? Apresentar argumentos que se destacassem dos demais, que as pessoas dissessem que era o estilo, né? Quase que o estilo do Abelardo. Ele não era propriamente um racionalista, né? Racionalismo antes de Descartes não existe propriamente dito, mas ele não era. Então o Abelardo ele não era propriamente um racionalista, mas ele não conseguia distinguir muito bem entre a filosofia profana e a sabedoria sagrada, né, entre o saber humano e o conhecimento transcendente. Então, o Abelardo, quando ele foi para ser confrontado com o São Bernardo, ele achou que iria ser fácil, né? Ele achou que ele ia colocar São Bernardo no bolso. Então, ele confiou ali na sua habilidade de manejar o raciocínio e acabou sendo colocado por São Bernardo em uma situação dificílima. Então Abelardo acabou sendo condenado pelas suas teses e foi refugiar-se em Cluny. Lá em Cluny, com a ajuda de Pedro o Venerável, ele acabou se encontrando depois com São Bernardo e os dois se reconciliaram. Bom, em 1128 a Ordem dos Templários recebeu sua regra no Concílio de Troyes. E foi o São Bernardo que, em sua qualidade de secretário desse concílio, ele foi encarregado de redigir essa regra, ou pelo menos de traçar as suas linhas gerais. O Bernardo ele comentou essa regra no livro que eu já citei, né, no De Laude Nove Militiae, né, e aí
no De Laude Nove Militia, ele expôs a missão, o ideal da cavalaria cristã, que ele chamava de milícia de Deus. Né? E não é por acaso, e aqui eu chamo a atenção de vocês para esse detalhe, não é por acaso que o Dante Alighieri, na Divina Comédia, eu já fiz um vídeo aqui sobre o Dante, né? Não é por acaso que o Dante irá escolher São Bernardo para o guiar nos últimos círculos do paraíso. Né? Lembre, se você não assistiu o vídeo sobre Dante, assista, eu falo lá sobre os Fedeli d'Amore e outras coisas desse tipo. Então não é à toa que ele irá escolher o São Bernardo para o guiar nos últimos círculos do paraíso. Bom, a doutrina de São Bernardo aos Templários é uma verdadeira espiritualidade guerreira. É uma via de iniciação ali através da união entre a contemplação própria da casta sacerdotal ou dos monges, né? Na verdade a casta monástica, na verdade é acima de todas as castas, né? O renunciante é acima de todas as castas, mas também, digamos assim, participa de algumas características, a casta sacerdotal na verdade participa de algumas características desse acima de todas as castas. Então essa contemplação, que é própria da casta sacerdotal, será unida ali com São Bernardo, dentro dos Templários, com a via da ação, né? A via da ação que é própria da casta guerreira. E o São Bernardo ele tem uma doutrina mística propriamente dito, né? Mística propriamente dita, não, eu já expliquei isso também em outro vídeo sobre mística, né? A diferença de o que é místico, o que é via iniciática, o que é esoterismo, etc. Se você não viu, veja. Então, o São Bernardo ele tem uma doutrina mística, né? Então ele encara todas as coisas sob o aspecto do amor divino, né? Mas também ele propõe um caminho ativo de ascese, um percurso iniciático que será desenvolvido ali no interior da Ordem dos Templários, e a Ordem dos Templários essa que, ao ser extinta, marcará o fim do esoterismo cristão ocidental propriamente dito. E São Bernardo, através da sua intuição intelectual, ele atingia a solução das questões mais árduas, né? E só através dessa intuição intelectual é que a verdadeira metafísica se torna possível. Então, através do palavrório e das manobras do esforço humano em matérias metafísicas, só se pode conseguir aí uma sombra de verdade e nunca a verdade por inteiro. Ok? Bom, espero que o vídeo tenha sido útil. Aproveito aqui para dar os parabéns aos Bernardos e Bernardas, né, que é o nomástico deles hoje. Espero que o vídeo tenha sido útil. Não esqueça de deixar seu like e até o nosso próximo vídeo. Tchau!